Veja como foi o primeiro dia útil de redução de linhas dos ônibus. Exposição sobre os 40 anos de corridas de rua homenageia funcionário da Câmara. Debate discute conjuntura nacional. Em instantes. No primeiro dia útil, com menos linhas de ônibus nas ruas, muitos passageiros sentiram dificuldades para se deslocar na cidade. A falta de informação era uma das principais reclamações. No ponto de ônibus em frente ao Shopping Rio Sul, em Botafogo, agentes orientavam os passageiros. E haja explicação para tirar as dúvidas de quem, a partir de agora, não consegue pegar um ônibus na Barra ou no Recreio e descer no centro. 6 linhas que faziam esse trajeto foram extintas e no primeiro dia útil das mudanças, houve confusão. Eu não tenho o hábito de vir para o centro da cidade todos os dias, porque eu moro no Recreio e trabalho na Barra. Mas hoje, excepcionalmente, tem que resolver questões aqui pelo catete. Fiquei perdida hoje. Eu vim do Leblon e eu não sabia qual ônibus pegar, se era o 01, 02, 03, entendeu? Acho que falta informação, tinham que explicar melhor essa mudança? Faltou, deixaram muito para explicar, para avisar muito em cima. Não sei nem qual é o ônibus que eu vou pegar. É lamentável. As mudanças fazem parte da primeira fase do projeto de racionalização da frota de ônibus da Zona Sul. 11 linhas acabaram. 305 Rodoviária Barra da Tijuca, 314 Central Barra da Tijuca, 318 Barra Sul Castelo, 332 Alvorada Castelo, 360 Carioca Recreio, 382 Carioca Piabas, 501 Barra Gávea, 502 Recreio Gávea, 504 Piabas Gávea, 505 Recreio Gávea e 535 Alvorada Leme. E 5 linhas foram criadas: Troncal 1, Praça General Osório Central, Integrada 1, Alvorada Rio Sul, Integrada 2, Alvorada Rio Sul via Avenida Niemeyer, Integrada 8, Recreio Rio Sul e Integrada 9, Rio Sul Piabas. Outras mudanças vão acontecer de forma gradual. Até abril de 2016, 70 linhas vão ser extintas e 16 vão ser criadas. A previsão é de uma redução de 35% da frota de ônibus da Zona Sul. A ideia da Prefeitura é acabar com a sobreposição de linhas que fazem o mesmo trajeto, circulando com poucos passageiros e provocando retenção no trânsito. Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, por exemplo, circulam 300 ônibus por hora. Com a mudança, o número deve cair mais da metade, para 120. Segundo a Prefeitura, somente 20% dos passageiros das linhas afetadas com as mudanças vão precisar fazer baldeação. E foram exatamente esses passageiros que mais reclamaram no primeiro dia das alterações. Esse advogado que mora no Recreio e trabalha no centro estava inconformado por ter que fazer baldeação em Botafogo. Já levei 2 horas até aqui, vindo do Recreio. Não sei se o meu bilhete único vai cobrir, porque eles falam que só é apenas 2 horas. Estou aqui agora esperando um ônibus para o centro da cidade. E o tempo que eu fazia muito menor, hoje eu estou levando mais tempo para isso. Eles deveriam ter, pelo menos, se informado, feito uma pesquisa com quem realmente anda de ônibus. Eles pedem para a gente não andar de carro, e aí a gente vai andar de ônibus, e aí eles vão e pioram a situação de quem anda de ônibus. Vai fazer com que eu volte a andar de carro. A Aline também precisou fazer baldeação e se irritou com a demora para chegar ao centro. O trânsito está insuportável. A gente agora tem que parar nessa chuva, fazer uma baldeação de uma coisa que a gente ia direto, parava na porta do trabalho. 2h30. Peguei o ônibus, eram 7h10 lá no Recreio. Eu estava dentro do ônibus. A hora que eu estou chegando aqui, a hora que eu vou chegar no trabalho. São mudanças que na primeira fase mexem com a vida de 80 mil pessoas. Para orientar os usuários, cartazes foram instalados em pontos de ônibus e folhetos estão sendo distribuídos. De acordo com a Prefeitura, não haverá aumento de custo para os passageiros, que através do bilhete único vão poder fazer a baldeação no intervalo de 2h30. Mesmo assim, a insatisfação com as mudanças parece longe de terminar. Eu não entendo a quem essa mudança beneficiou. Com certeza a mim não foi. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, as mudanças aconteceram porque muitas linhas faziam trajetos semelhantes. A SMTR ressalta que a medida vai gerar mais eficiência no transporte público da cidade. Debate na Câmara analisa as atuais conjunturas do país.
O debate contou com a participação de deputados federais, senadores, representantes de movimentos sociais, além do vereador Raimon, que presidiu a sessão. Nós acabamos compreendendo, e vamos debater isso hoje, que a gente vive uma crise mais política, uma crise mais de egos que querem sobressair e que, portanto, na nossa compreensão, o mais importante é nós cuidarmos do Brasil, porque cuidar do Brasil é cuidar do povo brasileiro. O advogado especialista em direito eleitoral e escritor Vinícius Cordeiro lança livro na Câmara Municipal. O livro Fidelidade Partidária no Direito Brasileiro e Sua Aplicação foi lançado no Salão Nobre da Câmara Municipal. Havia carência da abordagem para os operadores do direito, ou seja, desde 2007, quando a resolução do Tribunal Superior Eleitoral e o julgamento do Supremo voltou a entender que havia novamente a fidelidade partidária, como o entendimento que a Constituição delimitava que os mandatos pertenciam aos partidos, nós vemos já há 8 anos tendo incidentes, julgamentos, questões diversas que tinham que ser analisadas pela academia também. A iniciativa foi da vereadora Laura Carneiro. Toda a legislação que trate da questão partidária é sempre importante. Acabamos de discutir no Congresso Nacional a questão específica da mini-reforma eleitoral. Esse é sempre um tema verdejante para nós que somos políticos, digamos assim. E Vinícius Cordeiro é uma dessas pessoas que entende do assunto, é um estudioso da legislação eleitoral. No próximo bloco, funcionário da Câmara é pioneiro nas corridas de rua. O especialista em segurança pública, Bené Barbosa, foi homenageado na Câmara Municipal. Ele é autor de um livro que critica o desarmamento. A iniciativa foi do vereador Carlos Bolsonaro. Bené Barbosa é bacharel em Direito e especialista em Segurança Pública, Armas e Munições. Ele recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Muito, mas muito obrigado mesmo. Um detalhe, né? E ainda ser homenageado, né? Pela primeira vez, né? Acho que um Proarmas é homenageado no Brasil. E ainda mais no Rio de Janeiro, né? Que a gente sabe que é o nascedouro aí do desarmamento no Brasil. Então, não tenho dúvida que isso foi um gostinho a mais para mim, e eu agradeço essa oportunidade a todos vocês. Muito obrigado. Imagina passar 40 anos da sua vida correndo. Esta é a história de um funcionário da Câmara Municipal. Leonel Timóteo foi homenageado com uma exposição que mostra um pouco das aventuras que viveu em alta velocidade. Correr. Um verbo que estes pés conjugam há 40 anos. Para o dono deles, sinônimo de vida. É assim, vendo as paisagens passarem velozes sob seus olhos, que Leonel Timóteo se diverte desde 1975. Eu começo a correr, quando eu vejo uma pista, parece que meu espírito voa, eu me levedo todo, eu fico sentindo, poxa, é meu prazer, é minha vida. Ele começou a correr aos 13 anos. Como o personagem do filme Forrest Gump, era apenas por prazer. Aos 16, Leonel participou de sua primeira corrida e não parou mais. Tem algumas que a gente fica na memória, São Silvestre principalmente, né, pela história que ela tem, de dizer que quando você vai chegar na Brigadeiro Lima e Silva, tem uma distância de uns 2, 3 quilômetros, que é a pior da corrida e a chegada. E quando eu cheguei até o final e vi que realmente era uma reta difícil, mas eu estava tão motivado para aquela corrida, que chegar a ultrapassar e ganhar medalha, para mim, foi uma glória para mim como atleta. A história de Leonel virou tema de exposição aqui na Câmara, onde ele trabalha há 30 anos. Mas nesse caso, não vale a pena sair correndo como ele gosta de fazer, não, sem olhar as fotos, porque cada imagem é um exemplo de determinação, saúde e disciplina. A maioria dos colegas não conhecia o lado atleta do companheiro de trabalho. A senhora sabia que ele corria? Não, fiquei surpresona, gostei. Sem patrocínio algum, Leonel leva o nome da Câmara por onde passa. E através desta paixão pela velocidade, vai levando também alguns seguidores. Ele sempre corria, trazia as medalhas para casa, daí eu ficava olhando, pensando, poxa, um dia quero ser assim, correr também. E ele começou a me levar junto para participar das corridas. A princípio só eu e ele correndo ali pelo bairro, e depois comecei a me inscrever também nas corridas. Eu estou com 5.6, um motor revisadíssimo. Eu costumo usar uma frase, né, do Osmar Martinez, que diz, para o matemático, 10 quilômetros são 10 mil metros, para o corredor é liberdade.
Saiba agora quais são os destaques da terça-feira na Câmara Municipal. Está prevista a votação de 3 vetos da Prefeitura. O primeiro pretende criar o Centro de Treinamento Paralímpico na cidade. Se aprovado, será construído entre os bairros de Bangu, Realengo, Campo Grande, Guaratiba ou Santa Cruz. O segundo proíbe a formação de cadastro de reserva nos concursos públicos do município. E o terceiro pretende regulamentar a venda de churrasquinho nas ruas da cidade. A Comissão de Justiça e Redação vai apresentar em primeira discussão projeto que autoriza a Prefeitura a contratar empréstimo de 800 milhões de reais com o BNDES. O objetivo é criar uma linha de refinanciamento para a mobilidade urbana. Já o Executivo vai apresentar 2 projetos, todos em primeira discussão. O primeiro garante a aplicação do direito de superfície. O segundo permite a regularização de loteamentos e grupamento nas regiões de Vargem Grande e Pequena e no Itaiangá. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!